Gente, vamos então para a nossa última tarefa aí de hoje. Tivemos a reunião dos grupos, que foi muito proveitosa, muito animada. E agora nós vamos chamar os grupos para apresentarem as propostas, não é, de projeto de atividade. Na ordem ABC, que está aí, se bem que se houver qualquer escolha de outra ordem, para mim tanto faz, né? Mas na ordem que está escrito, o primeiro grupo foi de linguagem, matemática e tecnologia, né? Eu pediria para Eliane junto com o Walter, que ajudaram a coordenar, que chamassem os dois apresentadores. Então tá, lá na nossa sala foram eleitos 2 temas de condutores dessa discussão acerca da transdisciplinariedade. Um deles foi o tema relacionado ao erro, e aí o grupo vai apresentar as discussões que foram feitas, e o outro grupo escolheu o tema sobre narrativa. Então, primeiro grupo, professora Teluíra, representando o Colégio Pentágono, professora do Colégio Pentágono de São Paulo, por favor, e professor Daniel, da Escola Municipal Antônio de Castro Figueroa, também professor de alumínio. Cadê o Daniel? Por favor, professora. A gente contou com a boa vontade, a competência, né, da Eliane, do Walter e do grupo em aproximar os 7 temas que apareceram no primeiro horário para convergir para 2, né? E aí precisou todo mundo colaborar já no pôr o foco em 2 temas, né? Dentro da ideia de que o exercício de partilha, de colaboração é que era fundamental, e não exatamente o tema que é apenas um exemplo, né? Até porque, Nenilson, foram escolhidos 7 temas inicialmente na nossa sala, e depois, conversando aqui e ali, os grupos foram se reorganizando. Viraram 2. Viraram 2, tá Isso. bom? Por favor. Então, boa tarde. Nós escolhemos, na verdade, a discussão, ela começou a partir de uma vivência que a gente fez no terceiro ano do Fundamental 1 no Colégio Pentágono, sobre análise do erro e o quanto isso, a análise do erro como estratégia de mudança, para que o aluno, a partir do erro, das atividades apresentadas, eles pudessem fazer essa análise, a discussão, fazer a parte da oralidade junto com os colegas e, a partir disso, registrar por escrito esse pensamento matemático, para desconstruir a ideia de que a matemática gira em torno apenas do problema de uma historinha com números e cálculos. Então, quando a gente começou, o início dessa conversa foi para que os alunos pudessem ser protagonistas no desenvolvimento desse pensamento matemático a partir do erro. Então, a análise do erro, e aí os colegas foram agregando no sentido de que o erro também pode ser uma análise para a instituição, para a gestão como a avaliação em si. A nossa experiência, ela foi de apresentar o erro para os alunos e, por meio da discussão, eles entendessem que, eu vou dar um exemplo só para ficar mais claro também, porque na hora da nossa discussão, essa análise do erro dentro do processo de aprendizagem ficou um pouco confusa. Então, a gente apresentou a subtração e o foco final era a subtração com o algoritmo, com o recurso. Para o aluno entender que, quando a gente arma uma conta e faz o empréstimo da casa da dezena ou da centena, ele precisa entender que não é o empréstimo de vai 1 ou empresta 1. Ele transforma uma dezena em 10 unidades. E o erro, ele propiciou que o aluno conseguisse fazer essa construção sozinho,
e não errasse mais nas atividades que viessem a seguir. Isso, e aproveitando a discussão que foi levantada, né, na temática análise do erro, a gente estabeleceu algumas vertentes, né, que nós poderíamos, ou pelo menos os gestores, os professores, poderiam dialogar na escola. Então, por exemplo, análise do erro fazendo uma relação com os projetos políticos pedagógicos, análise do erro, em que medida ele está presente nas discussões curriculares, análise do erro nas avaliações, aí a gente podia pensar nas avaliações das aprendizagens, avaliação institucional, as avaliações em larga escala, né? Sempre com aporte teórico, fazendo o diálogo teoria e prática. Então, a gente pode se reportar, por exemplo, a Freitas, a Pena Firme, a Bonamino, ao Calderon. Tem diversos autores que vão falar na área de avaliação, né? Análise do erro como a tecnologia como fonte de intervenção, né? A análise do erro na linguagem, tem a Silva Colello, o Bakhtin, que vão falar na língua viva, uma língua viva, né? E análise do erro também nas questões que perpassam a universidade, as questões éticas que envolvem plágio, autoplágio, assim por diante, que hoje é uma preocupação, né? E a partir disso a gente estabeleceu uma provocação. Em que medida o tratamento do erro tem o potencial de gerar um contributo para o desenvolvimento das aprendizagens. E a partir de algumas discussões também, envolvendo problemas em aberto, né? Muitas vezes nós professores, nós trazemos problemas já fechados para os alunos, calcule isso, resolva isso, e pouco tem se gerado dessa discussão em problemas que muitas vezes até o professor vai ter que mobilizar as suas ações a fim de realizar projetos, né? A noção de competência e tal. Então, como que nós podemos lidar com esse problema? Tem também o conceito de ilhas de responsabilidade, que vou falar um pouquinho sobre isso. E as funções do professor, no sentido de evitar narrativas unárias e binárias. Aí a gente fez uma série de reflexões e que podem perpassar aos muros da escola, envolvendo a comunidade, enfim. É uma questão ampla que eu acho que gera e agrega discussões. Foi mais ou menos isso que o grupo pensou. Foi. Telira, muito obrigada, Daniel também. E obrigada a participação de todos, né, nesse grupo. Na verdade, eles se subdividiram para discutir, depois formaram um grande grupo e trocaram as ideias que foram comentadas. Nilson, você quer fazer alguma síntese? É só uma coisa, é que é uma ideia inicial, foi muito rica a participação de todo mundo, e uma preocupação nossa foi de aderência com a temática de hoje aqui, não é? Então, a discussão começou assim, o erro na língua, erro gramatical, o erro em matemática, vive desse estereótipo de é certo, é errado, problemas fechados, né? O erro na tecnologia é terrível, o erro na tecnologia é fatal, vá digitar o código de barra, lá se errar um número, ferra tudo. Não, mas eram 18 números, eu errei só um, mas se ferrou, do mesmo jeito. A tecnologia é intolerante, um erro de um algarismo, você pode ter acertado os outros 50, mas está tudo errado, não é? Então, tem a tecnologia extrema, a matemática aí no meio e a língua muito mais tolerante em relação ao erro. Começou por aí, mas depois foi para muitos outros cantos e isso é só o flash, não é, de um primeiro momento dessa atividade que vai ser desenvolvida até novembro. Com certeza. O outro grupo que vai falar sobre narrativa, na verdade, foi uma fusão de 3 outros temas. Portanto, nós tínhamos 3 grupos, um deles que lançou a temática sobre alimentação saudável, o outro que lançou uma temática voltada para o espaço e saúde, e um terceiro grupo que efetivamente falou da temática narrativa. E aí, numa negociação, esses 2 outros grupos se juntaram e nós tivemos um grande grupo, então, comentando e falando e dissertando sobre a narrativa. Quem vem falar é a Ana Lúcia, professora Ana Lúcia, que representa o Colégio Notre Dame de São Paulo, professora Isilda, da Escola Municipal Euclides da Cunha, também de São Paulo, por favor, Isilda. E a professora Gleice, também, daqui de São Paulo, representando o Colégio Porto Seguro. Por favor. Boa tarde a todos e a todas. Então, nós começamos, então, com essas subdivisões, né? Eram vários grupos com várias temáticas, e a gente chegou à conclusão de um tema, da narrativa com viés do espaço, da educação e da saúde. Então, tentamos inicialmente desconstruir a temática da matemática,
que as pessoas normalmente só associam a representações numéricas, que, na verdade, a matemática está inserida em inúmeros contextos, e, no caso do aluno, por ser transversal, ser um interino, a gente tem como trabalhar a matemática de forma transversal e interina com todas as outras disciplinas. E o objetivo principal do nosso projeto é inserir a contação de histórias, a narrativa, com essa representação. Então, a gente pensou em desenvolver uma metodologia transversal, articulando as disciplinas de matemática, de ciências, de língua portuguesa e tecnologia, com o intuito de estabelecer parâmetros para o projeto político-pedagógico da escola. E, nesse projeto, agrupar também alguns planos individualizados e também algumas visões e alguns projetos perpendiculares dos professores, que vão necessitar estabelecer qual a contribuição que cada professor, que cada classe, cada aluno pode inserir nesse projeto. E a nossa amiga aqui vai falar um pouquinho do projeto. Na verdade, o projeto... Boa tarde. Os conteúdos desenvolvidos no projeto abrangeriam na área de matemática grandezas e medidas, raciocínio lógico, medidas e classificação. Em língua portuguesa, nós trabalharíamos a construção de narrativas, registros individuais e contação de histórias. Ciências, abordaríamos consumo sustentável e alimentação saudável. Na tecnologia, a criação da narrativa permitiria o uso de ferramentas e recursos tecnológicos. E o projeto facilita ano e série porque você pode variar os graus de dificuldade a cada série, começando do infantil, indo até o ensino médio. O projeto engloba toda a comunidade escolar e, com isso, atende os parâmetros curriculares. Inclui ética, meio ambiente, a pluralidade da comunidade, as ODSs, que estamos trabalhando com tanto enfoque, atendendo qualquer possibilidade de deficiências que surgirem, porque você pode, a cada dificuldade, desenvolver a criação da narrativa, a criação de um card, a criação de um jogo que possa envolver e incluir essa deficiência. E, com isso, fazer com que o projeto flua de uma forma integral, pode durar um ano todo e pode gerar um documento que registre toda a realidade escolar naquele momento e justifique alguma atitude perante as autoridades públicas, que pode surgir um projeto, pode surgir uma ação cidadã por parte das crianças da comunidade escolar, envolver inclusive outras comunidades. Dentro das nossas conversas, surgiu a questão do QR Code. Então, as narrativas seriam das crianças e elas construiriam, com a ajuda dos professores, os cards. Deixa eu voltar numa questão da saúde e da alimentação. A gente conversou sobre trabalhar a alimentação saudável com um viés de uma horta, que entraria a matemática com os cálculos de medida, tempo, espaço, e dentro de tudo que nós conseguimos reunir, da matemática, com a horta, da horta com a alimentação saudável e das narrativas, que viriam narrativas das famílias, e conheceria também o espaço da escola. Foi conversado muitas situações e a gente teve que enxugar o máximo possível. Mas aí a gente pode ampliar essas informações para o próximo encontro, tá bom? Sim, muito obrigada às três, Ana Paula, Gleice, Zilda. E fazemos um pedido, sim, de que tanto o relato
Teluíra e do Daniel e da Ana Lúcia Isilda e Gleice, que isso se torne um documento, né, um texto, um artigo, algum registro escrito dessa exposição para ser encaminhada, né, à coordenação do programa, para que depois isso gere um documento maior, que aí sim será feito em novembro. Então, por favor, nos encaminhe esse material. Professor Nilson? Então, esses documentos, isso já está sendo feito do encontro passado, não é? No texto, síntese do encontro, 5, 6 páginas, estão sendo inseridas mais uma página para cada um dos relatos que nos foram enviados. Foram poucos, mandaram 3 relatos, não é? Mas isso está sendo inserido. E todos os relatos que vierem serão publicados junto com esse material, não é? Tá. Escrito, que vai ser disponível como caderninho. Sim. A respeito desse grupo, porque começaram vários grupos e depois começou a haver a convergência, né, a boa vontade e a convergência, aí a história era assim, a narrativa em matemática, né, e aí o mote foi assim, dizem que os números não mentem, mas eles são excelentes para tornar mentiras convincentes. Em todas as áreas, não é? Então, não é uma questão só de contar história em matemática, é uma questão de como os números são usados para se contar história, para tornar mentira convincente, não é? Tá bom. Vamos para outro grupo agora. Vamos para outro grupo agora, o grupo de Ciências Humanas e Ciências grande. da Natureza, que o Menezes e a Sônia coordenaram, né? Nós tivemos 2 momentos de trabalho. No primeiro, com a definição de 2 temáticas. Uma da articulação, projeto pedagógico, articulação intra-docentes e coordenadores para proposição da interdisciplinaridade. A outra, da natureza do projeto, dos projetos que seriam conduzidos. Aí tivemos uma contribuição do Naomar, que a gente laçou o trabalho conosco, e ele trouxe uma contribuição muito importante. Quer dizer, o contexto social, ambiental e cultural em que está a escola é o elemento mais importante para a elaboração dos projetos. E, portanto, é preciso um diálogo da escola com esse contexto para a gente ter projetos que sejam de fato significativos para as crianças e para os jovens. Porque montamos 4 grupos e não dividimos os grupos por cada um dos temas. Os grupos tinham essa liberdade. E o que aconteceu é que dos grupos vieram especificidades de como olhar esse programa. E eu pediria a Sônia para contar como foram essas especificidades e, eventualmente, nós ouviremos os relatores, digamos, de cada um dos 4 grupos para agregar um pouco mais de conteúdo a essa exposição que a Sônia vai fazer. E já pedimos a esses relatores uma pagininha que nos seja mandada sobre a síntese do trabalho que foi produzido em cada um dos 4 grupos. Sônia, por favor. Está funcionando? Agora está. A Cecília, que é uma das representantes do grupo. Ô, Cecília. Dos 4 grupos. E, ao mesmo tempo, todos os participantes ficam à vontade para ir complementando as informações. A gente, conforme os grupos foram apresentando os diferentes aspectos dessas 2 temáticas, né, a metodologia ativa e o trabalho articulado, a gente foi fazendo uma síntese. Eu vou falando algumas coisas, Cecília, aí você vai complementando, e acho que o grupo também, por favor, fiquem à vontade para ir trazendo. Como o Menezes trouxe, um dos aspectos que foi bastante debatido pelos 4 grupos foi o quanto o projeto pedagógico ele precisa ser coletivo, né? E com a participação da comunidade e das escolas, e que ele não seja um projeto de gaveta, ele seja um projeto pedagógico vivo, que é criado em conjunto, desenvolvido em conjunto, e que ele torna possível aprender dentro do contexto, né? Não sei se quer complementar. Nós comentamos do projeto político-pedagógico precisar ser feito de modo colaborativo. Então, todo mundo participa frente à realidade da escola. Então, esse foi o primeiro ponto para qualquer mudança dentro da escola.
Um outro ponto que também foi bastante apontado é que também os projetos, pensando numa metodologia ativa, eles precisam envolver todos os professores, envolver a comunidade escolar, e que, com isso, trazer o que foi chamado como uma corresponsabilidade dos professores em todos os projetos desenvolvidos. Acho que você quiser. Aí, nessa questão, nós acreditamos também que precisa ser feita uma formação geral, e não somente dos docentes. Precisa ser envolvido o gestor da escola, os coordenadores, porque não adianta só o professor lá no chão da sala de aula saber das necessidades e esse diálogo ficar tão distante com o gestor e com o coordenador. Então, acho que a formação ela precisa acontecer em todos os níveis, né? Nós sabemos, aqui nós tivemos várias realidades, professores da escola pública, né, da prefeitura, estado e escolas privadas, onde nós temos mantenedores, diretores pedagógicos, isso transita entre vários modelos de gestão. Mas todos precisam conhecer as realidades, né, a partir dessa elaboração. Senão fica falho também, fica falha essa construção do PPP, né? E acho que esse aspecto da formação também ficou bastante forte, uma ideia da formação em serviço, que ela é produzida, provocada também por esse projeto que é compartilhado, né? E é uma formação em serviço que envolve professores e gestores também, né? E um outro aspecto que ficou bastante forte foi o da participação, mas mais que a participação e envolvimento, o protagonismo da comunidade escolar. E isso ficou bastante forte também na fala do Naomar, quando ele veio para o nosso grupo, aí, que foi puxado. Ele trouxe, inclusive, uma experiência lá do sul da Bahia. E isso veio muito forte em todos os grupos, cada um com os exemplos da participação. Com muitos desafios da participação da comunidade escolar, mas uma ideia que surgiu foi o aluno como um vetor, como um caminho de comunicação entre escola e comunidade. Acho que se quiser explicar melhor. E aí, isso, então, novamente, voltando no projeto político-pedagógico, onde você precisa estabelecer a escola que você quer e o aluno que você quer formar, né? Porque tudo isso vai rebater lá na frente, de acordo com o aluno que você formou. Ele só vai ser protagonista se você tiver um professor que atue dentro da sala de aula dessa forma e que faça com que esse aluno seja um transformador também. E aí, nesse sentido, até o contexto social e ambiental, né, que a escola está inserida, ele passa a ser o cenário desses próprios projetos que são desenvolvidos pela escola e com toda a comunidade escolar, né? Eu queria só finalizar da questão da quebra de paradigmas, né? Isso foi o ponto assim que todos os grupos nós fechamos de uma forma que hoje, como a escola está organizada, fica difícil você chegar a um projeto grandioso, transdisciplinar, com 50 minutos de aula, né? 50 minutos de aula, onde o professor de matemática sai da aula, o menino está pensando em matemática, de repente ele passa a pensar, já foi dito isso essa manhã, em história. Como nós podemos organizar isso por áreas, né, em 50 minutos? Então, e uma outra questão é a possibilidade que as escolas oferecem desses encontros, que vão também ao encontro dessa formação de professores, que são momentos ricos de reflexão, onde as áreas se conversam, onde os projetos são discutidos, a partir daquele PPP organizado de modo colaborativo. Eu acho que são essas coisas, professor Menezes. Eu queria só dizer, a riqueza do debate dentro de cada grupo é difícil de sintetizar numa síntese desse tipo, mas eu vou dar exemplos de coisas que eu ouvi nos grupos e que me parecem muito relevantes. Quando uma escola, a escola que ela conduz, por exemplo, tem um programa de atenção à saúde, esse programa faz uma ponte com necessidades sociais que são, por natureza, interdisciplinares. Se uma escola tem um programa voltado para a economia financeira, finanças familiares, orçamento familiar, etc., isso não envolve só
matemática, tá certo? A despeito de ter conta nisso, envolve diferentes aspectos. Então, se você olha a energética, corpo humano e saúde, economia, etc., você tem elementos que são interdisciplinares, e aí, pensando um dos grupos que falou da relação com a família e da criança como vetor na troca com a família dessa problemática, os elementos de ciência da natureza, de matemática, de ciências humanas afloram na realidade, no contexto social em que as famílias estão imersas. Portanto, o contexto é a mãe da interdisciplinaridade. E como é que você vai para o contexto? É aproximando escola de família, não só aquela relação de queixas recíprocas entre família e escola, mas de construção conjunta. E, nesse sentido, a ideia do projeto pedagógico coletivo, de fato envolver a comunidade, é absolutamente central. Não pode ser um professor sozinho que resolve fazer interdisciplinaridade. Você tem que ter um projeto de escola nesse sentido, e com a anuência da família. Senão, a família pode dizer, em vez de dar aula, vocês estão matando aula com essa história de projeto, né? Acho que é esse. Cadê outro grupo? Não, educação infantil. Já foram as duas? Você foi todo mundo? Então, agora o nosso grupo de Vivências em Educação Infantil. Eu gostei, foi bom, viu? Foi muito bom. Na rodada da manhã nós tivemos cinco temas, e depois eles se restringiram a 3, e as discussões foram boas e maravilha. Os três temas foram, um deles, formação do professor, que deu bastante discussão, né? O outro foi a problemática do território, da família e da comunidade. E o último, essa questão muito importante e difícil de ser trabalhado, que é essa expectativa, essa demanda de antecipação da escolarização na educação infantil, né, com todas as questões que isso envolve. Então, eu vou pedir para Marieta, professora Marieta, falar da antecipação da escolarização. Estou tremendo aqui. Bem, boa tarde. Nosso grupo, teve muitas contribuições, né? E o mais interessante é que, né, de várias regiões aqui, litoral, interior, Grande São Paulo, né? Interior, nós aqui, tá? Bom, respondendo à pergunta, né, quais são as bases para não escolarizar a educação infantil, para não antecipar essa escolarização da educação infantil, nós elencamos algumas situações e também demos alguns exemplos, né, de situações que aconteceram no nosso município. Uma dessas situações, né, que é a base, nós colocamos que os conteúdos, quando a gente fala em escolarização, nós já lembramos de conteúdos. Conteúdos na educação infantil, nós chegamos à conclusão que a base seria entendê-los como saberes e conhecimentos, né, que podem ser trabalhados através dos projetos, né, das sequências didáticas, onde esses conhecimentos, esses saberes vão ser construídos pelas crianças. Aí elencamos também a integração entre os professores de escolas diferentes, onde aí vem o trabalho com os territórios, território da educação, que é onde a educação infantil e o fundamental 1, no caso, os anos iniciais, né, eles fazem um trabalho
voltado para a criança, para o adolescente, né, para as aprendizagens, para a cultura local daquele território, né, potencializando as necessidades, potencializando ali as experiências positivas daquele território, na educação infantil e no fundamental. Haja visto que em muitos municípios nós temos a educação infantil na escola do fundamental. Não sei se é comum, acho que a todos, né? A formação continuada de professores, fortalecendo essa concepção de criança e de infância. Sensibilização dos próprios gestores, os quais são, né, fundamentais nesse processo de mobilização, de motivação e de formação da própria equipe de professores e funcionários da escola. Outra base importante é a proposta pedagógica, que ela deve ser clara e dialogada com a escola e também com a comunidade. Até um município, a Dione, ela deu um exemplo que a escola onde ela trabalha, ela faz reuniões periódicas com os pais, para os pais avaliarem a qualidade da escola. Né? Então, aí já entrando no outro grupo que virá posteriormente, que é a participação da família na escola também. Outro fator importante aqui foi o esclarecimento dos princípios da educação infantil, o que nós debatemos bastante, porque se ela não é entendida pelos próprios professores, né? Como é que ela vai ser entendida pelos pais? Né? Quais são os princípios dessa educação infantil? Em se tratando das suas especificidades, como o brincar, a ludicidade, as múltiplas linguagens, e que aprendem e se desenvolvem a partir destas. Outro fator importante também foi a discussão acadêmica em relação à primeira infância. Nós achamos que nos cursos de pedagogia, né, ela é pouquíssimo ou quase nada abordada. Movimentos também de transição entre a educação infantil e os anos iniciais, como, por exemplo, visitas, né, pré-2, no primeiro ano no pré-2, como é chamado na nossa região, e também formação. A formação continuada, um fator que ajudou bastante, e ajuda, quando a gente faz formação com os professores do pré-1 e pré-2 e professores do primeiro ano. As coisas ficam mais claras, há diálogo, né? Eu sei qual é o meu papel e o papel dele no primeiro ano ou na educação infantil. Então, essa é uma experiência que nós temos e que deu bastante certo. Posso continuar? Então, tá. Outra situação também que caracteriza aí uma base, quando a gente fala em escolarização, a gente já lembra, né? Alfabetização, letramento na educação infantil, né? O que a educação infantil, muitas vezes, ela é cobrada, né, para fazer essa preparação. E o que nos incomoda muito, bastante, não é? Então, nós encontramos, em estudo, nós lemos um texto, né, numa situação de formação, e onde ele dizia assim, que a escrita, assim como a modelagem, a dança, a música, a arte, enfim, infinitas outras linguagens, como a linguagem oral, ela é aprendida. Não é? A criança se expressa e desenvolve. Por que com a escrita não acontece a mesma coisa? Então, essa seria uma base, a gente reconhecer a escrita enquanto linguagem. Porque a escrita, ela precisa ser desenvolvida enquanto função social dela. Não é o beabá, o B, né? As letrinhas lá, como alguns pais falam, meu filho não aprendeu a letra. Não sabe escrever o nome ainda.
mas ele sabe que eu posso me comunicar com um bilhete para pedir desculpas para alguém, não é? Que eu posso colocar a lista dos meus convidados do aniversário, da minha lista das minhas histórias preferidas. Então, a função social da escrita, ela também precisa ser trabalhada enquanto linguagem. É isso que talvez nos falte para diminuir um pouquinho essa antecipação da escolarização na educação infantil, saber o que é para ser feito, né? Estou ficando sem fôlego já. Bom, com práticas significativas e prazerosas, né? E a avaliação, né? Eu acho que a base, né? Acho que estabelecer um critério de avaliação na educação infantil, principalmente na autoavaliação, né, do professor, e também essa avaliação pensando no desenvolvimento e aprendizagens das crianças, ela tem que ser ainda, não inventar uma outra forma, a observação e o registro. Eu não posso contaminar a educação infantil com práticas do fundamental, de avaliação ali no papel. Não é? Se eu trabalho com a criança, todas as potencialidades dela, eu trabalho com ela com experiências, eu vou avaliar se ela reconhece o A, o B ou o C ali. Então, essa é uma grande, um grande nó para todos nós, é a avaliação. Né? A avaliação ela é um problema que a gente tem muito lá no nosso município e pelo que nós ouvimos em outros também no nosso grupo lá de estudo, professor. Maravilha. É isso. Obrigado. Agora vou chamar a professora Denise para falar sobre território, família e comunidade no contexto da educação infantil. Por favor, Denise. Tá aqui. Boa tarde a todos. Eu vou falar um pouquinho sobre a temática de cooperação e valorização do território e comunidade. Então, como foi colocado lá no nosso grupo, eu sou do município de Taquarituba e lá a gente tem um projeto, eu estou começando na direção de uma escola lá esse ano, e a gente tem um projeto que se chama A União Faz a Vida. E ele parte de um banco do Sicredi, né, que eles trabalham com a cooperatividade, e foi proposto para nós uma parceria para a gente estar desenvolvendo nas escolas. Então, quando a gente chegou com essa proposta para os professores, foi assim uma recusa muito grande, porque eles tinham muita insegurança em estar realizando um projeto dessa dimensão que envolvesse a cooperatividade, o município todo, o envolvimento com a comunidade, com os pais, trazer os pais para a escola, né? Então, eles tiveram um pouco de resistência. Daí entra uma questão muito importante que tem que ter dentro da escola, que é a cooperação, a valorização e o bom entendimento entre todos os segmentos. E a minha escola, ela começa desde o berçário e ela vai até o 5º ano. Então, eu e o meu coordenador, a gente sentou, conversou e a gente foi levantando alternativas para estar incentivando esses professores a fazer. Então, a primeira questão que a gente colocou foi que, até foi levantado no grupo, que a minha supervisora até que falou, para você passar um incentivo à leitura, um filme que é bom, um lazer, você precisa demonstrar que você gosta daquilo. Então, eu conversei com o André
E nós falamos assim, a gente vai ter que mostrar para eles que o projeto é bom e ajudar, e dar apoio e estar ali junto com eles no que eles precisarem da gente. E assim a gente fez. De começo, foi assim, vamos prestar atenção nos alunos, vamos ver qual é o tema que desperta a curiosidade, né, deles, e vamos investir nisso. E aí, devagarinho, a gente vai ampliando o projeto. Então, começou numa coisa pequena, num tema que foi trabalhado, que foi alimentação saudável. Aí a professora fez uma receita de pizza com eles, que não é saudável, mas ela foi inserindo abobrinha, legumes, verduras, mostrando para eles que tinha outra alternativa de deixar mais saudável aquilo, né? E aí eles foram gostando muito da ideia. Aí a gente foi ampliando, aí foi para... eles foram... Já abrangeu o meio ambiente, material reciclável, eles foram para a comunidade, aí eles observaram o que estava errado, eles limparam alguns lugares, pegando o que dava para ser utilizado para outras coisas, a separação do lixo, e foram ampliando, aí chegaram na sustentabilidade, e agora, por último, eles foram na comunidade visitar uma horta orgânica que tem lá, que eles utilizam garrafas PET, latinhas, caixinhas, para produzir, e é orgânica. Então, aí a mulher que é a dona da horta, né, se prontificou a arrumar algumas mudas e ajudar eles a fazerem uma horta na escola. E aí agora eles estão juntando os materiais, vão fazer a horta deles com legumes, verduras e chás. Temperos eles querem. E aí eles vão fazer, por último, como culminância, um projeto vão fazer um piquenique na cidade com alimentos colhidos da própria horta. Então, assim, é um projeto que começou bem pequenininho, com uma ideia, e aí, assim, o que faz a diferença, que eu falo, porque eu vivi isso na minha escola, é essa parceria do coordenador com o diretor e o apoio para o professor. Porque se o professor não tiver segurança na equipe que está por trás dele, gente, não vai. Assim, tem aquele que se agarra e vai embora sozinho. Aquele que você vê que está difícil, que tem um pé atrás, tem que incentivar, tem que trazer oportunidade para ele, mas incentivar através de elogio, vai dar certo, olha isso, e trazer ideia também. E eles têm uma reunião que a gente faz uma vez por mês, também, com os professores, para dar essa assessoria para eles. Né? Numa outra oportunidade, eu tenho também um outro projeto muito bonito do 5º ano para falar. Numa outra oportunidade, eu conto para vocês. E obrigado pela palavra. Então, agora, para concluir os projetos do nosso grupo, nós vamos ouvir a professora Vanessa, e vocês vão ver como a professora Vanessa é capaz de, em 2 minutos, falar sobre um tema totalmente importante e difícil, que, aliás, já foi discutido aqui. Boa tarde, gente. Vai ser rápido. O nosso grupo, Vanessa, meu nome é Vanessa. O nosso grupo se debruçou um pouquinho a pensar a formação docente, a nossa formação. Né? Como é que a gente trabalha na educação infantil numa perspectiva que não é fragmentada, numa perspectiva que não é conteudista, se nós também não repensarmos a nossa formação. Nós partimos desse pressuposto, né? Partimos do pressuposto de que a nossa formação é uma formação conteudista, é uma formação fragmentada. E quando nós vamos para a prática, a gente tende a reproduzir a formação que nós tivemos ao longo de toda a nossa escolaridade, inclusive no ensino superior. E aí uma questão que nos foi colocada para pensar tá bom, a formação inicial, muitas vezes, não em todos os casos, mas muitas vezes se dá desta forma.
como é que a gente pode rever a nossa ação de maneira a trabalhar na sala de aula numa perspectiva que não é fragmentada, que não é conteudista, que desconsidera o contexto e o cotidiano, como foi dito aqui. Passa pela formação permanente. Nossa formação permanente, a formação permanente do professor. Quando eu digo professor, eu estou me referindo a todos os sujeitos com licenciatura que trabalham dentro da escola. Passa pela nossa formação. E aí nós pensamos em algumas questões. Nós pensamos numa formação que coloca como ponto, que coloca o sujeito como sujeito, não como objeto. Muitas vezes a formação, ela vem a nível de secretaria, ela vem em outros níveis, e ela nos coloca como objetos de algo. Ela já vem e diz assim, olha, vocês vão estudar tal coisa, porque tal coisa vai ser importante para implementarmos tal currículo. E aí a nossa discussão, a discussão no nosso grupo foi que a formação precisa partir das nossas necessidades, da nossa experiência, dos nossos anseios para fazer sentido para nós. Porque da mesma forma que o currículo não faz sentido para a criança, para o adolescente, quando não considera o contexto onde ele está inserido, para nós é a mesma coisa, vale a mesma coisa. Então, essa discussão, a nossa discussão foi de que a formação precisa, sim, considerar a nossa experiência, as nossas ansiedades, os nossos anseios, as nossas inquietações e os nossos conhecimentos, nos colocando como sujeitos desse processo e não como objetos. Uma outra coisa que a gente trouxe é que, nesta perspectiva, o professor, ele é protagonista do processo formativo. E a formação é pensada a partir da ação dele. E essa ação é refletida por meio do registro, já foi dito aqui hoje do registro, né, da necessidade de registrarmos as nossas ações, as nossas reflexões, não só como uma maneira de colocarmos, de fazermos um percurso do nosso desenvolvimento apenas, de colocarmos a memória, mas também de refletirmos posteriormente a nossa ação, porque nós refletimos anteriormente a ação, quando planejamos as nossas atividades, refletimos na ação, quando pensamos, putz, não deu certo, vou ter que mudar porque eu pensei de um jeito e não aconteceu. Porém, o registro nos ajuda a retomarmos a nossa ação e repensarmos posteriormente sobre ela, buscando inclusive embasamento teórico que nós estudamos nas nossas formações. E aí, nesta perspectiva, nós somos autores da nossa própria teoria. A gente não fica preso apenas à teoria de A ou B, mas nós vamos formulando a nossa teoria com base nas nossas experiências e em tudo aquilo que nós temos estudado. Nós falamos também da necessidade, como já foi dito aqui hoje, de se pensar um projeto político-pedagógico com construção coletiva, porque é o projeto que norteia todas as ações que acontecem dentro da escola, inclusive as formações, e esse projeto não pode ser pensado por um ou dois sujeitos, precisa ser um projeto onde todos os sujeitos se veem representados, onde a voz é de todo mundo, de maneira que ele seja também objeto dessa formação e contribua para esse processo. Nós falamos também da questão de... Só um minutinho. Falamos também sobre o compartilhamento de práticas, né? Dentro da escola, muitas vezes, nós não sabemos o que os nossos colegas estão fazendo, não sabemos em que perspectiva estão trabalhando. Então, além de fazer o registro, além de pensar uma experiência que tome o sujeito como sujeito e não como objeto, além de se considerar a experiência, há também a necessidade de nós pensarmos em momentos de compartilhamento de práticas, de maneira que eu possa refletir a minha ação a partir do relato da ação do outro, que eu possa trazer para a minha ação o que o outro está fazendo dentro da sala, o que o outro está fazendo com os seus alunos, de maneira que esse conhecimento, que é um conhecimento da ação docente, extrapole os muros e as portas da sala de aula. E falamos também da dificuldade que há dessa transposição teoria-prática, por isso que é importante o registro, por isso que é importante considerarmos as experiências, porque muitas vezes a gente tem o discurso, mas a gente
gente não sabe como é que a gente o coloca na prática, como é que a gente faz isso. E aí, nessa perspectiva, a gente vê a escola como uma comunidade aprendente. Não há hierarquização, não há eu sei mais, você sabe menos, né? Há uma escola cujo projeto é compartilhado por todos e cujo conhecimento é construído simultaneamente por todos os sujeitos, docentes e não docentes, que são vistos como educadores e pessoas que estão implicadas no processo educativo com os meninos e meninas. É isso. Vou dar uma palavrinha de complementação muito breve. Quero fazer uma pequena palavra de complementação, vou explicar por quê. Quando eu olho as pessoas aqui e vejo os rostos, eu lembro de frases que foram ditas que me parecem muito importantes. Eu olho para ela ali no canto e vejo ela dizer, olha, lidar com projetos e tal não é abrir mão de conteúdos, tá certo? E, portanto, uma das funções da escola é, ao ir propor um projeto, verificar se você está de fato cumprindo o conhecimento que tem que ser feito. Olho para ela lá no fundo e vejo ela dizer da docência compartilhada, né? A ideia de que você pode sim ter diferentes professores atuando junto. E isso tudo vai na direção de uma coisa que foi central, já explicitada pela Sônia, que é a quebra de paradigma. Nós temos um paradigma da aula de 50 minutos que acaba ali fechado em alguma coisa e nós precisamos que o projeto pedagógico da escola ajude a quebrar esse paradigma para o trabalho coletivo poder ser feito. Para você poder ter docência compartilhada e, ao mesmo tempo, a garantia de que os conteúdos, os conhecimentos, de fato, sejam desenvolvidos. Essa é a função do educador, essa é a função do gestor. Eu acho que foi essa riqueza do nosso grupo de trabalho que eu só estou trazendo aqui para compartilhar, para completar, talvez, o que já tenha sido dito. Eu só faço minha palavra do Menezes, lembrando que o tema do nosso terceiro encontro é gestão e docência, não é? E os subtemas do mês que vem, os subtemas dentro desse rótulo maior gestão e docência são o espaço aula, o espaço além da aula e o trabalho pedagógico coletivo, né? O espaço do trabalho pedagógico coletivo. Portanto, as coisas estão acontecendo assim naturalmente, isso estava previsto como tema da próxima rodada, será o tema da próxima rodada, mas nós estamos vivendo isso aqui hoje, né? O conteúdo das exposições seria a ciência na educação infantil, mas não tem jeito, transborda para aquilo que é a coisa de mais peso, não é? Que é como é que a gente trabalha junto com os outros na escola, né? Bom, a Denise de Itapevi já nos deu um texto escrito sobre a territorialidade. Aumento a minha cobrança de Itapevi, não, de Taquaritinga, Taquarituba. Já estou cobrando de Itapevi de novo. Agora, viu, gente, isso é super importante. A gente está tentando fazer com as anotações esparsas de cada um, mas é legal que quem propôs, não tem, a data a gente falou 15 de setembro, já foi, mas agora, daqui uma semana, manda para a gente, é importante o registro escrito de cada um dos temas de atividade, não é? Até para a gente trabalhar em cima deles, para ver a temática dos encontros, que aparentemente essa temática está escondida, né? Mas está presente por baixo do pano aí. Isso é. Esse é da minha turma. Bom. Educação infantil, tá vendo? Ó? Como a educação infantil é... Narrativa, espaço, educação e saúde, são os dois nossos. Bom, agora a gente vai para um outro momento em que o nosso querido aí, Naomar, que abriu essa encrenca toda hoje cedo. É um privilégio a gente ter o Naomar disponível o dia todo aqui. Vamos aproveitar, vamos tirar proveito disso, porque todo mundo muito ocupado, pessoas como ele, e faz a palestra de manhã e vai embora, como foi o Chico, nosso amigo Chico, mas que não dependia dele ficar aqui à tarde, né? A gente tem o privilégio de ter o Naomar e a gente queria pedir para ele um comentário sobre isso que foi fruto da sua provocação aí.
Bom, primeiro eu queria dizer que foi um prazer passar esse dia com vocês e compartilhar esse tempo, né? E verificar, aí é uma alegria, verificar que muitas das questões que foram levantadas foram importantes para a riqueza do debate, né? Eu, avaliando assim um pouco, ainda de um modo um pouco aligerado, a produção de vocês, eu acho que foi uma produção transdisciplinar, no sentido que tem elementos de metodologia, tem elementos de pedagogia, tem elementos epistemológicos de organização do conhecimento, mas fundamentalmente tem um viés muito prático, né? E alguns desses temas levantados dizem respeito à questão de gestão. Não é aquela gestão escolar, administrativa, institucional, mas é a gestão da docência, não no sentido gerencial, mas no sentido de como articular da maneira ótima possível as dificuldades que estão nessa contradição entre conteúdo e forma, entre fragmentação e integração, ou entre disciplina e a própria superação da disciplina, né? E creio que muitas das proposições que estão implícitas ainda, a gente sabe, são proposições implícitas, mas também experiências que já existem. Alguns relatos foram de experiência assim, na minha escola já fazemos isso. Outras foram de quase que projetos. Quando eu voltar, vou propor dessa forma, né? E o meu comentário mais geral é que não tem uma receita ou um manual para fazer isso que a gente está encorajando vocês a fazer. Se alguém chegar lá e disser, eu sei como fazer, não acreditem muito. Por quê? Porque a gente está lidando com um daqueles saberes que são saberes absolutamente práticos, se aprende fazendo. E não tem uma formação teórica ou livresca sobre como realizar esses desafios que nós mesmo propusemos aqui para vocês. E eu creio que um sinal de que essa mensagem é significativa é que não vieram fórmulas, não vieram assim, receitas prontas. Agora, tem estratégias ou lógicas para se realizar, porque também não será um processo assim, espontâneo, esperar que o caos se organize, não é bem assim. Há soluções para a gestão de processos dessa natureza. Algumas vocês já apresentaram, alguns dos grupos. Agora, eu acho que a nossa intenção, fundamentalmente, é aplicar aqui o que esperamos que vocês apliquem na prática concreta, que é o princípio da participação. Participação não é somente chamar venham, venham e contribuam, não é? Venham e contribuam. Sim. Deixa eu interromper você. Já que não tem o Eli para ser provocador, eu vou fazer a provocação agora. Estou fazendo o papel. Você sabe que cátedra, nós aqui estamos numa coisa chamada cátedra. Cátedra significa cadeira, né? Ele começou a apresentação dele com a epistemologia da cadeira, vocês lembram, né? Agora ele está fazendo epistemologia da cátedra. Pois é, a epistemologia da cátedra. Mas entre a cadeira e a cátedra tem a távola. A mesa redonda, né? Pois bem, superando tudo isso, tem a roda de conversa, né? Que não tem nada no meio e o diálogo é diretamente. Mas o ponto que eu estou querendo chegar, e aí eu até e vou ilustrar com essa afirmação de Menezes, é que essa cátedra, quer dizer, esse projeto tem uma epistemologia, de modo que quando eu apresentei, já numa primeira parte, um de vocês disse assim, isso é Paulo Freire.
Estão lembrando? Né? Isso é Paulo Freire. Mais ou menos. A inspiração, seguramente, só que o que eu quis transmitir, que aí aquela pequena tensão com o nosso debatedor aparece, é que tem uma concepção de ciência que alimenta essa proposição. E eu quero enfatizar isso porque uma das ditas acusações a Paulo Freire, ou críticas a Paulo Freire, que estão sendo feitas nesse momento, não tem o menor cabimento, quer dizer que é não científico. Pois é. Não sei se vocês estão percebendo. O que eu tentei demonstrar é que o processo científico mais vanguarda no mundo, nesse momento, não só permite, exige esse tipo de perspectiva. Agora, é claro que isso não quer dizer que, ao se superar um modo de fazer, se despreza esse modo de fazer. É muito distante disso. Então, o Zé Lick, infelizmente ele não está aqui agora, que ia dar uma boa discussão entre nós todos aqui, né? Ele está correto em dizer que a gente não pode deslocar o modo disciplinar de pensar e dizer que Descartes acabou. Não. Agora, eu acho que... Descarte o Descartes. Descarte o Descartes. Menezes não perde a viagem, né? Descarte o Descartes, né? Aí. Mas a questão é que certos objetos e certas perguntas se satisfazem com essa perspectiva. Outras não. Das que vocês trouxeram, o elenco, o pequeno repertório de temas, problemas que vocês trouxeram, são típicos daqueles que o modo disciplinar não dá conta. Não dá conta. E não dá conta por quê? Porque tem uma questão de ajuste entre a maneira de olhar e a maneira de ensinar, que esse ajuste é preciso ficar mais claro. Quer dizer, eu posso até dizer que certos temas, o professor, como educador, pode ser desnecessário, ele pode ser substituído por um app, num aparelho desse tipo. Outros temas, de modo algum. E o principal elemento que distingue isso, eu acho que os gregos, antes até de Descartes, tinham uma sabedoria muito grande em indicar que os saberes são diferentes. Uns não podem ser reduzidos a outros. E as formas de construção de saberes precisam respeitar a especificidade dos temas a que se referem aqueles saberes. Saberes práticos, tá? Muito da docência é formada de saberes práticos. Muita da docência é formada de saberes técnicos. E muita da docência é formada de saberes racionais. E tem uma sabedoria da docência, que muitos dizem que só a maturidade, esse é um consolo para os que já chegaram à maturidade, né? Aí, só a maturidade é capaz de trazer sabedoria. Eu não acredito nisso, porque é demonstração simples, né? Cartesiana, né? Muitos alcançam a maturidade e não se tornam sábios, né? E tem tanto jovem que a gente aprende e diz, tem uma sabedoria nisso que eu estou vendo aqui agora, né? Mas o que eu estou buscando assim como uma certa síntese desse processo é que, fundamentalmente, esse tipo de questão, ou questões dessa modalidade que eu estou buscando abordar, tem um elemento de prática nela, quer dizer, um elemento pragmático. E o elemento pragmático quer dizer que, na dúvida, façamos. Na dúvida, atuemos. Na dúvida, vamos avançar. Porque ficar parado
nessa perspectiva, implica em nada realizar. Realizar e depois corrigir, eu acho assim, uma sacada fantástica, trazer a questão do erro, né? Mas trazer a questão do erro na sua multiplicidade de aspectos, né? Nilson o tempo inteiro está nos falando da questão do erro, ficou até um pouco um tema assim preferido dele nas 3 últimas semanas, né, que tem aí essa questão de uma certa abordagem do ensino da matemática, não buscando a superação do erro, mas quase que incorporando o erro, aí desejando o erro, aí essa multiplicidade de aspectos possíveis faz com que a gente não tenha, eu retomo, receitas, não tem respostas, mas a gente precisa tentar, testar e prosseguir. E é claro, a outra escolha, que é a questão da narrativa, tem a ver em transformar essa experiência em algo que possa ser não reproduzido, mas replicado. Quer dizer, realizado em contextos distintos com o aprendizado daquilo. E para isso é absolutamente necessário o registro. E aí eu completo um pouco essa minha epistemologia do nosso projeto, né? O registro é fundamental. Por mais que pareça simples, mais que pareça assim, primário, ou que possa ser melhorado, tudo pode ser melhorado, mas precisa ser feito. Precisa ser feito. Isso que vocês estão experimentando, essa experiência que vocês estão tendo, precisa ser transformada em algo que tenha uma permanência e tenha uma transmissibilidade, tenha um compartilhamento. Eu acho que o que é mais generoso possível no trabalho que a docência traz é essa possibilidade da gente compartilhar, dividir aquilo que não se destrói na divisão, que só se multiplica, né? Aí eu queria reiterar assim, minha satisfação, alegria e honra de estar aqui contribuindo com vocês. Maravilha. Queria fazer um comentário sobre a menção a Paulo Freire. Eu tive uma longa amizade, 2, 3 décadas com o Paulo, e se há alguma coisa que para mim é marcante da ideia do Paulo, é que você não ensina simplesmente a ler, você ensina a ler o mundo. A ideia de leitura de mundo não está muito incorporada na nossa cultura. Em alemão até existe o Weltanschauung, que é essa visão de mundo. Ora, a maior parte dos depoimentos que nós vimos aqui é da escola transcender a simples leitura e passar para a leitura de mundo, que é ir para a comunidade, verificar os problemas, fazer uma interlocução com as famílias através dos jovens, ou seja, trazer o conhecimento, e o conhecimento é essencial, você não abre mão dele, mas para fazer a leitura de mundo, e não simplesmente para ficar fazendo a leitura do conhecimento. Quer dizer, a escola precisa transcender a si mesmo. Então, eu acho que há uma homenagem ao Freire nesse sentido. Pego carona mais uma vez no Menezes aí, né, para dizer que praticamente tudo que a gente está fazendo, né, estão fazendo, né, no mundo, de 94 para cá, com esse discurso sobre as competências, né, tudo isso tem um rótulo, isso pode ser identificado como sendo uma atualização da tríade ler, escrever e contar, que era a cartilha do Paulo, né, do Paulo Freire. Ele falou do ler como ler o mundo, mas tem o escrever também, que escrever, antes era escrever uma carta, hoje um e-mail é outra coisa. A importância do registro de que ele falou. Do registro de que o Naumar falou, quer dizer, é aprender a escrever. E aquelas siglas mais assim estapafúrdias, STEM, STEAM, não sei lá, agora introduziram uma com R, o stream, né? O R é o ler e escrever do Paulo Freire, ler o mundo, escrever o mundo, porque evidentemente não ia introduzir o R para dizer que quem faz aquela atividade sabe escrever, não é escrever, é ler e escrever quando se vai ver o original, né? Então, a gente poderia simplesmente estar discutindo a atualização dessas 3 grandes competências, ler, escrever e contar,
né? Se isso parece pouco, é porque se transformou. Então, vamos seguir a vida e ver o novo significado de ler, de escrever e de contar. A participação do Eli de manhã, não é? Não houve espaço, mas uma discussão chave é a discussão do que é hoje um especialista. Porque hoje o especialista não é mais o que o Chaplin criticava, né, do tempos modernos, de aquele que faz sempre a mesma... Não, o especialista hoje é outra coisa. Não é? É o quê? Então, discutir o que é. Porque ele insistiu em que não se pode desprezar o especialista. Realmente, não se pode desprezar o especialista. Só que não é o especialista antigo, o que sabia fazer uma coisinha de nada, era o grande especialista. Não, é outra coisa o especialista hoje. Não é? Porque o especialista hoje é quem viaja o tempo todo do pixel da foto para a imagem. Ele vê o pixel, que é a especialidade, mas ele vê a imagem inteira. E aí, interessado na imagem, ele volta e põe a lupa no pixel para entender melhor o que está se passando. Mas ele tem o pequeno e o grande, o micro e o macro o tempo todo. E aquele especialista caricato que o Chaplin ironizou, aquele não serve. Não serve. Na medicina, o Naumar estava me falando, a gente chega cedo e conversa praticamente todo dia, tem conversado aí, né? Ele foi para um congresso COBEM, né? Que foi lá em... Não, vai ser. Vai ser. E aí, eu participei do COBEM uma vez aqui em São Paulo e falei para ele, né, em 2012, né, Congresso Brasileiro de Educação Médica, né? E o tema do congresso era que especialista nós queremos formar, que médico nós queremos formar, o especialista ou o generalista. Esse foi o tema do congresso do ano, né? E o dado desse ano, 2012, era assim, 80% das consultas médicas no Brasil hoje, 2012, né? Qualquer médico com qualquer formação poderia encaminhar. Sabe, não precisava ser especialista em nada. Apenas 20% exigia algum tipo de especialidade. E, no entanto, na formação do médico, ninguém quer ser generalista, né? Clínico geral, todo mundo quer ser um grande especialista em alguma coisa. Então, foi discutido esse desencontro, e aí apareceu com nitidez que não se trata de escolher entre o especialista e o generalista. Caricatos. O generalista, o doutor sabe tudo, né? O posto Ipiranga, o generalista. Não é? E o especialista chapliniano, né? Hoje o médico ele não pode virar especialista em doença. E a pessoa chega lá e ele diz, vai procurar a tua turma que eu não sou bom na tua doença, eu não quero saber da tua doença. Ele tem que atender gente, não é? Gente, e ele mesmo, a partir da sensibilidade do médico, procura um especialista. Tem um jeito de fazer isso, eu contei até para o Naumar. É o especialista que consegue reduzir qualquer doença à sua especialidade. O doente chegou, mostrou os seus sintomas, ele deu uma coisa para ele tomar. Disse, mas vai curar? Diz, curar não vai, mas vai te atacar o fígado. De fígado eu entendo. O cara é bom em doença, mas não quer saber muito do doente, né? Isso é terrível. Então, metade daquela discordância do Eli, metade se anula, não total, mas metade se anula com a redefinição da ideia de especialista, de especialidade, né? Que o especialista hoje é o cara que dá uma consultoria. Então, ele entende de uma coisa bastante, mas ele vê o todo, o tempo todo, porque ninguém é consultor de nada se é especialista num tópico e diz o resto é com vocês, né? Você está sendo chamado a fazer o resto, ver como que a sua matéria faz o resto funcionar bem, não é? Então, é isso. Agora, é impressionante como... Parece que a gente vai chegando ao fim, aí começa a aparecer um monte de coisa para reiniciar. A fala do Menezes já nos remeteu para a temática do próximo encontro, do encontro de outubro, não é? Gestão e docência. Não é só gestão, é a gestão no que tem a ver diretamente com a docência, né? Nas suas dimensões, a prática pedagógica, o conteúdo e tudo, né? Os espaços, a gente vai ter o privilégio de ver no espaço aula a Silene. Cadê a Silene? Está aí? Talvez já tenha ido, mas ela veio, é da Secretaria de Educação, e tem uma vivência enorme, né,
nesses espaços fora da aula e vem falar do espaço-aula aqui para a gente, né? A escola além da aula, e outras pessoas aí, tem a Ju, né? Mas tem a Vera, né? Que tem experiência notáveis fora da sala de aula, e o trabalho pedagógico coletivo que a gente vai contar com o Menezes e com a Mônica, né? Então, essas discussões estão na antessala do que vai ser o próximo encontro, não percam, né? Mas a gente fica feliz nesse encerramento em ver, a essa altura do campeonato, nessa hora, a sala cheia, né? Porque é muito comum em eventos o gás acabar antes e as pessoas cansadas vão embora, e aqui está todo mundo cansado, mas está firme, forte aqui na sala, né? E aparecendo as coisas, as maneiras de discutir. A briga outra ponto da briga do Eli, né, que o Menezes já descartou aqui, né? O Descartes, né? O Descartes, ele quem pensa que ele acabou, ele se vingou, mas de uma maneira bonita. A vingança do Descartes se chama, sabe o quê? Narrativa. Porque o Descartes é associado ao pensamento linear, né? Se isso, então aquilo, se isso, então aquilo, se isso, além da decomposição, mas a linearidade na composição, na recomposição. Do não simples para o complexo. Não. Do simples para o complexo, quando a coisa mais complexa do mundo é dizer o que é simples. O ponto material é simples, a célula é simples, o meio ambiente é complexo, não é? Mas então o Descartes, ele é criticado, não é? E pelo encadeamento, o excesso de encadeamento. Reconstruir tudo bem, mas é só encadeando. Você pode ir, encadear é assim, só tem na frente e atrás, mas a gente não sabe para que lado vai, está no nó ali da rede e não sabe para que lado vai, o problema é maior do que o encadear, não é? Mas ele se vingou com a narrativa, porque a narrativa, a ideia de narrativa, transforma a ideia de tempo e a ideia de encadear. O encadeamento numa narrativa é o roteirista que faz. Às vezes a primeira cena é a última do filme, pensando num texto-filme, né? Tá certo? E a construção dessa história, quando ela é linear, realmente você está fora, é como se fosse um documentário, puro e simples, né? Mas quando o cara conta uma história, Guimarães Rosa, Grandes Sertões Vereda, putz, aquele cara é um roteirista fantástico, não é? E que sabe contar uma história. E isso tem a ver com o encadeamento, com o tempo, porque o tempo hoje é o tempo da narrativa, não é o tempo do relógio. A tecnologia subverteu esse tempo do relógio, não é? Então o tempo hoje é o tempo, a sensação de tempo que a gente tem. Quando nada está acontecendo na vida da gente, o tempo não passa. Quando é uma coisa atrás da outra, o tempo voa. Então o tempo da narrativa é o tempo sentido, percebido, não é o tempo do relógio, né? E a narrativa tem que ter uma sequência, tem que ter começo, meio e fim. A primeira cena pode ser a última, mas é a sequência. O Naumar preparou uns slides belíssimos aí, e eu olhando dizia, esse slide aqui poderia ser o inicial. Poderia, mas seria outra maneira de contar a história. A história que ele contou, o encadeamento dos slides tinha que ser esse. Então, uma coisa é você dizer, o encadeamento poderia ser outro, poderia contar a mesma história, né? Outra coisa é dizer que não quer mais o encadeamento. Não quer mais o encadeamento é morte a Descartes. Eu quero o encadeamento que eu faço, a história que eu conto, do jeito que eu conto, é viva a narrativa, né? Então, o Descartes se vingou, para quem achava que ele tinha acabado, pondo a narrativa no centro das atenções. E outra coisa que apareceu aqui nessa fala, aqui finalzinha de 5 minutos, né, é a questão da visão. Menezes acabou de falar de visão. O que foi que você falou de visão aí? A visão de mundo. Visão de mundo. O Weltanschauung, né? Do alemão. Porque na trilha do Paulo Freire, não é? E é a visão. Teoria é uma palavra grega cujo significado é visão. A palavra teoria é visão, né? Com TH, é visão. É a visão que leva à compreensão. É quando eu começo a ver a coisa, eu digo, eu estou entendendo. Quando eu digo eu estou entendendo, é que eu estou conseguindo compor uma imagem do que está acontecendo.
não é? Apenas por um desvio é que teoria é associada a só contemplação, ficar só olhando, a bestalhada olhando, aí não é interessante, né? Mas a ação não pode prescindir da visão, né? E aí, gente, aí sai o Descartes, ou descarta o Descartes, e entra um textinho simpaticíssimo do Kant, né? Que em geral é um autor difícil e tudo, mas tem um texto muito simpático que é assim, sobre a relação entre a teoria e a prática, né? 10 páginas, 15 páginas, um livreto, né? A relação entre a teoria e a prática. Ele diz, olha, dizem muito por aí que isso é bom na teoria, mas na prática não funciona, né? E o Kant, com o poder do arsenal filosófico dele, ele diz, eu vou demonstrar para vocês que isso é bobagem. Dizer que funciona, é bom na teoria, mas na prática não funciona. Ele diz, isso é bobagem. Se for bom na teoria, tem que funcionar na prática. Se não funciona, é porque estão aplicando mal. Estão fazendo uma aplicação desconjuntada. Se verifica que está trabalhando direitinho na prática e não funciona, é porque a teoria está errada. Parece que está certa, mas está torta. Vai procurar que tem erro aí, não é? Essa confiança, não é? Porque o que não dá é realmente para a gente cindir, separar a teoria da prática e ficar achando que o nosso discurso está muito teórico. Com relação ao que o Eli falou, em 94 houve essa discussão, houve os livros da Unesco, Aprender a Ser, Aprender a Viver, Aprender a Conviver. Ele mostrou um livro recente do Luc Ferry, né, que é o Aprender a Viver, reduziu tudo a Aprender a Viver. Tudo isso é texto e muito interessante que vale a pena ser lido, né? Agora, se tentou pôr em prática e deu zebra em tudo que é lugar, a gente se perdeu em algum lugar. Isso não quer dizer que a teoria não presta ou que não vale a pena, quer dizer que ainda não achamos o ponto para levar aquilo para a sala de aula. É por isso que a gente está aqui. Se já tivesse achado, a gente estava imprimindo cartilha e distribuindo a cartilha para todo mundo, não é? Então, o discurso da Unesco de 94 para cá não é para ser visto com desconfiança nem jogar fora. É se debruçar para ver onde é que a gente errou ao levar até o fim da linha, não é? Porque tá aí, ó. E, enfim, o que fazer não falta, né? E é bom ter, assim, parceria do nível, né, de vocês, né? E um modo de interagir que a gente está em construção, a gente se reúne muito entre uma e outra, né, para ver e para refletir sobre o que está fazendo, mas uma coisa não há dúvida, o que nós procuramos é construir uma situação ideal de fala. A situação ideal de fala no sentido do Habermas, né? É uma situação de fala entre os participantes de um discurso, de fala não formatada. Não há uma fala formatada. Falou o sabedor, agora fala o ouvidor, e não é essa a ideia. Eu queria só comentar, antes de terminar. Ele falou em parceria. Nós temos aqui uma parceria. Uma complexa parceria, mas é uma parceria. A primeira coisa, ninguém aqui é aluno de ninguém. Todos nós somos professores e, portanto, todos nós somos colegas. Então, a proposta dessa cátedra é uma proposta para 5 anos de trabalho. Então, quando terminar, vocês terão aprendido tudo, fechar o curso. Não, nós teremos aprendido, porque nós não sabemos direito como fazer, a que políticas públicas nós seremos capazes de chegar. Esse é o objetivo, quer dizer, orientar a educação nesse país, não nessa sala nem nessa cidade. Então, essa responsabilidade só vai se dar se cada um de vocês souber que é um partícipe ativo, não é aluno de ninguém, e que nós não temos as respostas. Nós mal temos as perguntas. O próximo seminário, como o Nilson disse, vai ser sobre pensar a gestão pedagógica, etc. Mas o próximo, depois desse, é para fazer uma primeira síntese de onde nós chegamos. Ou seja, o de novembro é o que é que nós de fato aprendemos. No primeiro semestre, professor, escola, tá certo? No segundo, no terceiro, essa loucura que nós estamos aqui, como é que a gente fecha isso no último e planeja conjuntamente os próximos anos. Tá certo? Então, é parceria mesmo, ninguém aqui é aluno de ninguém. Só para deixar claro, porque às vezes a gente se confunde. Hoje alguém que falou aluno sem querer e depois, né, para colegas. Né? Vocês são colegas e
eu digo, eu não sei direito para onde nós vamos nesses 5 anos. Tá certo? Eu sei qual é a meta no sentido geral. Como é que nós cumpriremos essa meta? Não sei, grife-se. Eu não sei se algum dos meus colegas sabe. Eu desconfio que não. Nós estamos fazendo juntos, tá certo? Então, como é que esse grupo de 100 e tantos presentes e outros tantos online vão pensar junto com a gente para nós acharmos conjuntamente, professores e acadêmicos, rumos para a educação brasileira que, eu vou dizer uma coisa triste, é uma das piores do mundo. Meus caros, destarte, chegamos ao fim. Destarte. Chegamos ao fim e a gente espera vocês, olha, de verdade, hein, para o próximo mês, para a próxima rodada. É isso aí.